Olá, bem-vindos a mais uma edição do Olá Europa. Eu sou Luciana Quaresma, jornalista aqui direto de Lisboa, e o meu companheiro de sempre, jornalista Márcio Delgado, direto de Londres. E hoje vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre como funcionam os transportes públicos na Inglaterra, mais precisamente em Londres. Não é isso, Márcio? Está tudo bem com você? Fala, Luciana, tudo ótimo por aqui. Pois é, transporte público. Eu uso muito transporte público, Luciana, aqui, porque é prático, é rápido e, como vamos ver ao longo do programa de hoje, é também econômico, tá? Não é só para a cidade, faz bem ao bolso andado com transporte público por aqui, Luciana. Com certeza. E é importante a gente falar sobre isso logo no início do programa, que assim, para quem mora em Londres, o carro é uma coisa totalmente desnecessária, não é, Márcio? Porque o transporte público na Inglaterra, de uma maneira geral, no Reino Unido, mas em Londres funciona lindamente. Então, você não precisa de carro. Pelo contrário, o carro acaba por muitas vezes ser até atrapalhar, porque é caro, é uma mão de obra para conseguir estacionar, é caríssimo encontrar vaga, depois tem trânsito no centro de Londres. Então, para quê se os transportes públicos funcionam super bem? Então, isso é uma coisa que as pessoas devem muito levar em consideração quando vão a Londres, não só para visitar como turistas, porque não tem necessidade de pegar táxi, até porque o táxi, como vamos ver ainda hoje, é caro, não é como, por exemplo, em cidades como Nova York, ou mesmo aqui em Lisboa, que o táxi é muito acessível. Em Londres não é, então não se engane, vou pegar um táxizinho para ir ali, que não é bem assim, né, Márcio? Não é, e sabe o que acontece? Em cidades grandes, assim como Londres, você pega um táxi, Luciana, planejando assim, vai ser 20 minutos a corrida, e essa corrida pode se transformar em 1 hora, em 1 hora e meia, e o taxímetro, né, lá vai, marcando, né, vai aumentando o dinheiro por causa do trânsito, né, Luciana? Tem muito trânsito aqui, são ruas estreitas da cidade, mas você falou de ir visitando Londres e tal. Eu também recomendo, mesmo para quem venha como turista, não aluga carro não, tá, gente? Mesmo que você não fale inglês, as estações elas têm um número e também tem uma cor. Cada linha é uma cor diferente, por exemplo, se for o metrô, o caso. Então é super fácil de se achar mesmo sem falar a língua, porque tudo é colorido, os É muito ônibus têm o nome do intuitivo, né? É muito destino, é tudo fácil identificar. intuitivo. É muito mais fácil, aliás, mesmo para quem não fala inglês usar o transporte público aqui em Londres, eu sempre falo isso, do que em São Paulo, por exemplo, que tem aquele Ah, monte de é. É linha, mesmo. sabe? É, Não, e eu acho que inclusive, Londres é muito bem pensado, o transporte público. você está Não lendo é meu qualquer lugar na pensamento, eu tava, Europa, a gente acha que é porque na Europa é assim, não. Aqui em Lisboa, por exemplo, não é assim. Então, não é qualquer cidade, porque a gente está na Europa, vai ser sempre fácil o transporte público. Não é bem assim. Mas Londres, sim. Londres é uma cidade que o transporte público funciona. E assim, não é só o metrô, né? É o metrô, é o ônibus, é o trem, tudo funciona. O barco, vamos falar sobre isso ainda aqui um pouquinho. O Márcio fez aqui para a gente um vídeo super interessante, bem explicativo, que mostra, inclusive, também como você pode conhecer Londres e utilizar até o barco para se locomover. É um meio de transporte público muito usado também pelo Rio Thames. Aqui em Lisboa, por exemplo, temos o ferry que cruza o Rio Tejo para quem mora do outro lado, mas é diferente, ou seja, os meios de transporte públicos aqui acabam por não encorajar muito as pessoas principalmente se você tem filhos ou mora mais afastado do centro de Lisboa. Agora, Londres, você não tem esse problema, né, Márcio? Você mora aí já há tantos anos. tem. Se você não mora no centro de Lisboa, que é o que acontece de Londres, que é o que acontece com a maioria das pessoas, porque o centro de Londres é caríssimo, você pode estar afastado, que você rapidamente chega no centro, sem problema nenhum, porque os transportes são bem planejados e tem muita oferta. Além da oferta, vale lembrar que, embora o metrô não funcione 24 horas, como em Nova York, por exemplo, Luciana, você morou lá, você sabe disso, o metrô aqui, alguns dias da semana, não funcionam 24 horas, mas existe uma coisa que eles chamam de ônibus noturno, no caso, os night buses. Esses ônibus noturnos, Luciana, eles circulam a noite inteira
mesmo se estiver voltando de um evento, na casa de um amigo, depois da meia-noite, quando as estações de metrô fechar, Elas ainda fecham assim vai ter meia-noite. ônibus. Fecha meia-noite, tá? Uhum. Mas no final de semana de sexta, desculpa, quinta, sexta e sábado, eles são 24 horas. Então, são apenas os outros dias que tem um movimento menor, não é? Que as pessoas acabam tendo que optar pelo ônibus se for voltar para casa muito tarde, numa noite de segunda-feira, por exemplo, que não tem metrô, 24 horas. E o que foi que eu fiz, Luciana? Como você lembrou, eu dei um passeio, fui conhecer de perto como são esses transportes, como funciona, mas o mais importante, né? Quanto é que custa? Vamos dar uma olhada na matéria? Vamos dar uma olhada nessa matéria que o Márcio fez especialmente para aqui para o Olá Europa, explicando um pouquinho justamente desses detalhes dos transportes públicos em Londres. Vamos lá ver. Rodolfo? Londres é uma cidade que não para e o transporte público é um dos grandes responsáveis por isso. Os ônibus vermelhos de 2 andares talvez seja um dos meios de transporte mais conhecidos da capital inglesa e o mais barato também, apenas 1 libra e 55 centavos. Mas para quem quer chegar a algum lugar em Londres sem precisar dirigir, não faltam opções. Há trens cortando a cidade de norte a sul e 2 tipos de metrôs de superfície: a DLR, que transporta pessoas na área financeira de Londres, e o Overground, que tem 6 rotas interligando mais de 100 estações espalhadas por todos os bairros. E desde 2012, Londres também tem um bondinho que liga Greenwich, no sudoeste, à área das Docas, que fica no leste da cidade. Como sempre acontece nas grandes capitais, o transporte subterrâneo continua sendo o modo mais rápido de chegar ao seu destino. E Londres não poderia ser diferente. Diariamente, 11 linhas conectam mais de 270 estações de metrô em toda a cidade. A passagem custa a partir de 3 libras e o espaço entre um metrô e outro é de aproximadamente 2 minutinhos. Ou seja, perdeu um, logo logo vem outro. Uma coisa é certa: em Londres é mais comum você ver pessoas usando os famosos táxis pretos, ou black cab, como chamam por aqui, em filmes do que na vida real. É que além do trânsito nos horários de pico, o preço da corrida é salgado, mesmo para quem ganha em libras. Mas para aqueles que têm pressa e não querem enfrentar o trânsito ou os túneis da maior cidade do Reino Unido, há ainda a opção de pegar um Uber barco, que percorre o rio Tâmisa no centro de Londres. O ticket custa a partir de 4 libras e 60 centavos, e à vista do trajeto, esta não tem preço. E não tem preço mesmo, porque fazer esse passeio ou usar como meio de transporte o barco realmente é espetacular, porque você consegue ver Londres através do rio. Então é muito bonito. Eu já fiz como turista, mas mesmo se você tem que fazer a nível, né, acredito que você tenha feito algumas vezes também, mesmo morando em Londres, você usar como meio de transporte mesmo para chegar do ponto A ao ponto C e usa o barco, né, Uhum. Márcio? Sim. Sabe uma coisa interessante, Luciana, que acontece muito aqui? Eu vejo, às vezes, cantores, pessoas de séries de TV, como existia uma série aqui chamada Downtown Abbey. Eu sempre via as atrizes que faziam as três irmãs, não sei se passou aí, Downtown Abbey, Sim, sim. e até primeiro-ministro, viu? Políticos, assim, usando, né, o ônibus, usando o metrô, porque é muito seguro também, sabe, Luciana? Isso é uma coisa importante. A segurança também ajuda que as pessoas acabem por usar os meios de transporte públicos a qualquer hora, sabendo que nada vai acontecer, ou quer dizer, teoricamente nada vai acontecer, e se sentir seguras de poderem usar esses meios de transporte. E, Márcio, mais uma pergunta. Você, que já está aí há 12 anos? 15. 15 anos. Você, quando vai fazer, você vai de transporte público ou você vai de carro? Se eu estiver indo para o centro de Londres, principalmente se eu estiver indo beber alguma coisa, encontrar amigos no bar, com certeza
não vou de carro. Sabe o que acontece? Achar um estacionamento aqui, além de ser caro para É pagar, uma dor porque de paga por cabeça. minuto, é uma dor de cabeça. E no frio, então, Luciano, você tem que andar muito para achar uma vaga e depois andar do lugar que você deixar o carro até o lugar que você estiver indo. Então não Ou vale a seja, quem pena. acha que é É, mais prático, não é. não é, gente, não façam isso, não. Dirigir, na verdade, qualquer capital grande, Luciano, eu acho que é um desafio enorme. Quem puder evitar. Você viu na matéria, eu não citei na matéria, mas uma coisa muito interessante sobre essa DLR, que é esse metrô, no caso, fora do chão, não é subterrâneo, tá? É um metrô que passa por cima da terra. Ele é todo elétrico e usa energia renovável, ou seja, é super sustentável, super moderno, não polui muito. Aliás, metrô e trem, para quem não sabe, são os meios de transporte que menos poluem, né? O pior de todos é o avião, aí carro também é bem ruim. Então, numa época que a gente está tão preocupado com o meio ambiente, Luciana, é tão importante que a gente, de repente, ou pedale, ou caminhe um pouco. Londres é uma cidade tão bonita, Com ou use certeza, não. Eu acho que transportes eu, que eu sempre sejam digo isso. Eu nunca sustentáveis. morei em Londres, mas não há necessidade de ter carro. Se você mora em Londres, não há Uhum. necessidade de ter carro, porque a cidade está muito bem pensada para o transporte público e foi como você disse. Vamos pensar também no meio ambiente, porque assim a nossa É, pegada ecológica acaba por contribuir mais com o planeta, né? sem dúvida nenhuma. E só 46% das residências aqui, aliás, tem carro, tá? No caso aqui em casa nós temos, mas eles saem da garagem mais quando a gente está dirigindo para o interior, no caso aqui da capital, ou até para outros países, porque daqui, por exemplo, Luciana, dá para dirigir para a França, por exemplo, pegar uma balsa, tal. Aí é diferente, porque além de metade do caminho ser Mas feito aí, por para uma quem não tem balsa, carro, você pode alugar um carro, se você for fazer uma viagem, exato, né? Não precisa comprar um é. carro. Não precisa de forma nenhuma, viu, gente? Então é isso. Vindo para Londres, não Obrigada pelas dicas, esqueçam. Márcio. É muito bom saber das coisas para que vocês possam fazer uma opção consciente e não precisa também ficar preocupados caso quem esteja vindo, né, Luciana, só a passeio e ficar na dúvida sobre troco, sobre a quantidade, quanto custa, vai dar ou não. O bacana daqui, gente, é todo o transporte, seja ônibus, seja o metrô, já usa um sistema chamado contactless, ou seja, mesmo com seu cartão do banco, se tiver aquele símbolozinho tipo Wi-Fi, o desenho de um Wi-Fi, você só toca o seu cartão e já cobram ali o valor da passagem. Ou você pode comprar um cartãozinho de viagem que se chama Oyster, e aí você Ostras, pode aquele cartãozinho recarregar azul que a azulzinho gente que viu na aparece na matéria. matéria. Isso, e você recarrega ele com créditos depois, tá? Tipo você carregava o celular antigamente, quem não tinha conta, né, que tinha celular É como em Nova pré-pago. York temos o cartãozinho também do metrô, aquele cartãozinho amarelo, que é a mesma coisa. Você recarrega, tem gente que tem o cartãozinho mensal, tem gente que tem o cartão Isso. por dia. Mas quando eu fui morar em Uhum. Nova York, ainda na altura não tinha, e eram os tokens. Eram aquelas moedinhas que você colocava, Ah, os tokens, os famosos tokens, e depois passou a ter o cartão. E hoje em dia já não vou a Nova York, já tem uns 2 anos, infelizmente. É, mas deve ter alguma outra novidade qualquer que eu não sei. Mas quando a gente for a Nova York, a gente traz aqui também para o nosso público, apesar de não ser Olá Europa, mas sempre vale a pena, porque Nova York é Nova York. vale. É verdade, Luciana. Quem tiver indo a Paris, a Luciana lembrou agora de Nova York, lembrou agora do cartãozinho. Ó. Quem tiver indo a Paris tem também igualzinho o Oyster, se chama Carte Orange, no caso cartão laranja. Luciana, bom demais falar com você hoje. Quero saber em breve Como como é para sempre, usar Márcia, o obrigada. transporte público aí de Portugal, tá? Vamos fazer um também para falar sobre transporte público. Você também já esteve aqui em Lisboa algumas vezes, sabe que é bem diferente de Londres, ou seja, não é tão fácil, mas eles têm criado algumas soluções para que as pessoas talvez não peguem tanto o carro e tenham uma vida também mais saudável. A gente vai falar sobre isso num próximo programa, num próximo Olá Europa. Muito obrigado por hoje, Luciana, e obrigado a você que ficou com a gente até o finalzinho do vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de ativar o seu sininho de notificações para sempre que cair episódio novo aqui no nosso canal, você vai ficar sabendo qual o novo tema do Olá Europa. E claro, nos siga nos canais, nas mídias sociais, seja no Facebook, seja lá no Instagram, sempre a mesma coisa, tá, gente? Olá Europa TV tudo junto.
Muito obrigado e até o próximo programa.